Equipamentos de segurança individuais são constituídos de capacete, luvas, óculos e jalecos. O jaleco é muito importante para a proteção das roupas e dos braços do trabalhador. Seria importante também o uso de máscara para a proteção das vias respiratórias. As luvas são muito importantes para proteger as mãos contra cortes, ferimentos e para evitar o contato físico das mesmas com compostos químicos que possam ser danosos à saúde. O capacete é utilizado para a proteção da cabeça e os óculos protegem os olhos da poeira e ferimentos. Esses foram os materiais utilizados para a produção da argamassa de assentamento de traço 1 para 2 para 8. Para iniciar o processo de produção da argamassa, colocam-se os materiais. Primeiro a areia, depois o cimento e a cal e vai-se misturando tudo até conseguir a uniformidade dos materiais secos. Como o dia estava muito quente e a elevação da alvenaria iria demorar algum tempo, dividiu-se a porção total da mistura em 4 partes, para fazer um pouco de cada vez, de modo a não perder a trabalhabilidade da mesma. Assim, tendo o conjunto homogeneizado, abriu-se um buraco em uma das parcelas, no qual colocou-se a água lentamente, fazendo a mistura com a colher de pedreiro, até conseguir o ponto desejado. No fim, verifica-se a qualidade da argamassa esfregando a colher na sua superfície, onde pode-se observar seu brilho referente à exudação, ou seja, saída da água para sua face superficial. Iniciamos fazendo a limpeza do local. Em seguida, realizou-se o levantamento da alvenaria com a sua marcação, desenhando com auxílio do giz a forma da alvenaria, seguindo as dimensões do projeto. Nos cantos das paredes, é de extrema relevância que seja verificado o ângulo de 90 graus. Para isso, utilizou-se o esquadro de metal. Posteriormente, dispôs-se a primeira fileira de tijolos, realizando um teste a seco, de forma que verificou-se a melhor colocação dos elementos, evitando que posteriormente houvesse erros de alinhamentos em nossa alvenaria. O próximo passo foi molhar os tijolos de forma que eles fiquem bem úmidos para que a argamassa se ligue perfeitamente a eles e para que os blocos não absorvam a água da argamassa de assentamento. Pressionou-se o primeiro tijolo na argamassa analisando o nível lateral e horizontal. Depois colocou-se o segundo tijolo na extremidade limite da parede. Confirmado o alinhamento com a marcação, amarrou-se a linha na aresta inferior de um bloco, colocado no limite da alvenaria. Puxou-se a mesma até o outro limite, que com auxílio de outro bloco determinou-se o alinhamento, fazendo com que a linha desenhada sumisse sobre a linha de nylon. Adiante, molhou-se a superfície com água, evitando novamente o problema de absorção de água pela argamassa de assentamento. Prosseguiu-se com o assentamento da alvenaria, sendo que seguimos a seguinte ordem construtiva. Pressionou-se o tijolo levemente contra 1 cm de argamassa, que foi colocado para que ele fique alinhado contra o primeiro tijolo. Usou-se o nível para garantir que os tijolos estivessem na altura correta, empurrando-os com o auxílio do martelo de borracha para deixá-los perfeitos. Realizamos isso sucessivamente, até o fim do primeiro trecho. É importante salientar que antes da execução da primeira rufiada, verificou-se o nível do terreno no qual realizou-se a alvenaria. Percebendo que esse não estava em nível, afere-se assim que seria necessário utilizar a argamassa, não apenas para unir os elementos, como também para nivelar a parede. Essa seria uma opção, porém o recomendado é a realização de um contrapiso. Contudo, a realização do mesmo não foi possível. Realizou-se a ligação entre os cantos com amarração comum, porém é possível realizar ainda a ligação dos cantos com o transpasse simples dos tijolos, sem cortes ou por meio de adaptações com grampos colocados nos furos dos blocos e preenchidos com microconcreto. Outro tipo de ligação que se destaca seria através dos pilaretes. A posteriori, realizou-se todo o outro trecho, atentando-se sempre com o alinhamento do nylon e o nível dos elementos. Destaca-se o nivelamento do novo trecho com o anterior, utilizando-se régua com nível de bolha na diagonal. O tema apresentado neste vídeo é o de alvenaria de vedação. Isso porque o tijolo ecológico não tem função estrutural. Em alvenaria de vedação, a estabilidade é dada por colunas de sustentação e cintas de amarração distribuídas ao longo das paredes. Embutidas dentro dos furos dos tijolos, as colunas são executadas em intervalos fixos determinados pelo projeto estrutural.
geralmente a cada 1 metro em edificações de pavimento único, com o uso de vergalhões e graúde. No vídeo, foi realizado apenas o trecho da construção, logo não foi utilizado tais elementos estruturais. Por tratar-se de um tijolo solo-cimento com encaixe macho-fêmea, recomenda-se o assentamento com a utilização de colas especializadas para essa prática. Contudo, é possível a utilização de argamassa comum, atentando-se à sua trabalhabilidade, visto que o assentamento pode ser realizado com argamassa com formato de cordões. No vídeo, utilizou-se a pá de pedreiro, todavia poderia ser utilizado bisnaga de confeiteiro. Durante toda a segunda fiada, verificou-se o alinhamento, o nivelamento com prumo e com régua na horizontal e vertical. Após o destacamento da alvenaria, seguindo esse mesmo método construtivo, realizou-se as demais fiadas até a finalização da nona. O tijolo solo-cimento é chamado de tijolo modular. Tal denominação deve-se porque seu princípio de montagem tem como base medidas e formatos padrões, permitindo uma precisão maior na hora do uso. Como consequência dessas características, tem-se uma diminuição drástica na quantidade de cimento e no tempo da conclusão de obra. Além disso, esse material permite que os pilares e vigas sejam construídos com uma maior facilidade e ainda proporcione uma obra mais limpa, com menos entulhos e materiais desnecessários. Por ser um material resistente que oferece perfeito acabamento nas faces prensadas, dispensa reboco ou chapisco e permite um maior conforto térmico e acústico. Além disso, evita a proliferação de pragas e insetos nocivos à saúde. Essas características, somadas ao melhor custo-benefício, durabilidade, beleza arquitetônica, sustentabilidade e versatilidade, fazem o tijolo solo-cimento uma ótima opção. Uma desvantagem que se destaca é a dificuldade de mão de obra qualificada, visto que sua utilização requer um pedreiro que tenha noções básicas da técnica de aplicação e requisitos de sistema de montagem. One eternity later. Para demonstrar a amarração do canto da parede, executou-se um prato piramidal, no qual a cada camada diminuía-se o número de tijolos, de forma que na nona camada havia apenas um. Finalizando a camada da construção, retirou-se o excesso de argamassa com o auxílio de um pano, visto que não possuímos os devidos equipamentos para a limpeza da parede. Subsequentemente, utilizou-se o prumo de pedreiro para conferir o elemento vertical da parede. É de extrema importância que a parte de ferro do prumo faceie o tijolo, não ficando nem muito encostado e nem muito afastado. Além do mais, é necessário que o prumo não sofra movimentos ou balanços. Por fim, verificou-se o nível de bolha horizontal de todas as fiadas e o nível entre os trechos com a régua na diagonal. Os blocos de solo-cimento são conhecidos como BTC, bloco de terra comprimida, ou como tijolos ecológicos. São fabricados com solo adensado em um molde por compactação ou prensagem, com diferentes dimensões e tipos de encaixe. O solo-cimento é constituído pela mistura homogeneizada, compactada e curada de solo, cimento Portland e água, em proporções adequadas. Possui boa resistência à compressão, durabilidade e impermeabilidade. Os solos ideais para essa mistura são aqueles que apresentam uma curva granulométrica bem distribuída e isentos de matéria orgânica. Os tijolos ecológicos possuem diversas vantagens, destacando-se a diminuição do impacto ambiental, visto que não emitem gases de efeito estufa e também têm a possibilidade de incorporação de resíduos da obra em sua mistura, o que também é economicamente vantajoso, junto com a possibilidade da utilização do solo do local da obra. Após finalizadas as paredes do tijolo ecológico, pode-se receber apenas o verniz para proteção, deixando os tijolos aparentes, o que reduz custo com revestimento, ou receber argamassa para fixar qualquer tipo de revestimento. A alvenaria pode receber também pintura sem aplicação de massa anteriormente, deixando a textura da parede aparente. As normas específicas do tijolo solo-cimento que foram utilizadas para o trabalho foram a NBR 10833, 13553, 8491 e a NR6. A NBR 10833 fala sobre a fabricação de tijolo solo-cimento com utilização de prensa manual ou hidráulica, em que o solo deve passar pela peneira de 4,7 mm e não pode conter matéria orgânica em quantidade que prejudique a hidratação do cimento. O cimento deve estar de acordo com as normas que o regem. A água deve ser tratada. É permitido o uso de pigmentação e aditivos, desde que atinjam as características mínimas da norma NBR 8491. Para se definir a dosagem, é necessário propor 3 traços para a mistura de solo-cimento, confeccionar 20 unidades de tijolo por traço e realizar os testes da norma
para no mínimo 10 unidades, escolhidas aleatoriamente. Então, definir o traço mais econômico para a fabricação dos tijolos, que deve ser a seguir. A fabricação começa com a trituração do solo. Em seguida, mistura-se o cimento até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adiciona-se água até obter-se a umidade desejada. Em seguida, coloca-se a mistura num refratário para poder passar para a máquina. Antes de realizar a prensagem, é necessário triturar novamente a mistura homogeneizada. A prensagem inicia-se posicionando corretamente o molde em que se deseja fazer o tijolo. Em seguida, coloca-se o material para poder realizar a prensagem. E aí, é só prensar. Depois de moldado, empilha-se os tijolos em superfície plana e na sombra, até que se ocorra a cura. Durante os primeiros 7 dias de cura, o tijolo deve ser mantido úmido e só pode ser utilizado após 14 dias. A NBR 13553 fala sobre os materiais para o emprego de parede monolítica de solo-cimento sem a função estrutural, em que o solo deve ser proveniente de jazidas ou do próprio local da obra. No armazenamento do cimento não é permitido pilhas maiores de 10 sacos e deve-se mantê-los protegidos das intempéries e não depositá-los diretamente sobre o solo. A NBR 8491 fala dos requisitos do tijolo de solo-cimento, em que a precisão da fabricação do tijolo deve ser de 1 mm, sendo aceitável até 3 mm de erro nas dimensões. A média dos valores de resistência à compressão mínima é de 2 MPa. A média dos valores de absorção de água deve ser menor do que 20%, e os comprimentos mínimos do tijolo na norma é de 20 por 9,5 por 5 cm para os tijolos do tipo 1 e de 23 por 11 por 5 cm para os tijolos do tipo 2. A NR6 fala sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que já foram citados no começo do vídeo.